Olá, meus amigos, passando aqui para compartilhar com vocês uma das curiosidades acerca do apóstolo Paulo, dita pelo historiador do século II, Eusébio de Cesareia, e uma das suas mais famosas obras, História Eclesiástica. Eu vou usar a versão publicada pela Paulus, mas existe no Brasil várias versões, tanto em espanhol quanto em inglês, quanto em português. Aqui no Brasil nós temos pela editora Templos, nós temos pela editora Fonte Editorial, nós temos pela editora CPAD, nós temos pela editora Paulus, da qual eu vou fazer uso, na página 154. O Eusébio de Cesareia, usando também como fonte Clemente Romano, Clemente de Roma, que foi um dos pais da igreja no período patrístico, ali meados do 1º século até o 5º século, e Clemente de Roma também, ele foi discípulo do apóstolo Pedro e companheiro do apóstolo Paulo em algumas obras, inclusive Paulo faz menção a ele em Filipenses capítulo 4. Usando Clemente como fonte, Eusébio de Cesareia diz uma curiosidade muito grande sobre o apóstolo Paulo. Ele diz que Clemente, contudo, cujas palavras acabamos de ler, enumera, na continuação do que foi dito, os apóstolos que foram casados. Olha isso, os apóstolos que foram casados. Por causa dos que condenam as núpcias, um grupo que condenava. Isso já é um tema para outro livro. No 1º século, meados do 2º século, que grupo era esse que condenava o matrimônio, que condenava as núpcias, o casamento? Por acaso, eles reprovam também os apóstolos? Efetivamente, Pedro, e nós temos uma referência em Marcos capítulo 1, versículo 30, e 1 Coríntios 9, verso 5, e também Filipe tiveram filhos. Filipe até deu as filhas em casamento. Igualmente, Paulo não hesita em certa carta em saudar sua esposa, Filipenses 4 e 3, que ele não levara consigo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 e versículo 12, para o bem de seu ministério. Algumas versões diz para que não lhe fosse cansativo, no caso, para que não fosse pesado para ela. Então Paulo tem essa preocupação de não levá-la em certas viagens, para que isso não se tornasse tão cansativo para ela, poupando-a. Então essa seria uma das curiosidades acerca do apóstolo Paulo. Nós faremos outros vídeos. E aqui o Eusébio de Cesareia diz que Paulo era casado. Deus abençoe a todos vocês. Compartilha, ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Comenta, deixe as sugestões e nós estaremos em outros vídeos comentando. Deus abençoe a todos vocês.